Oi gente, tudo bem? Eu sou a Keila, este é o Skill Literário e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns livros abandonados na minha estante ou alguns livros que eu retirei da minha faculdade, peguei em e-book no Kindle e eu simplesmente abandonei, deixei de ler. Quero, antes de começar o vídeo e mostrar os livros pra vocês, explicar duas coisas. A primeira é que o vídeo vai estar separado em 3 partes, que no caso vão ser todas nesse mesmo vídeo, mas que uma eu vou contar os livros que eu peguei na minha faculdade e não terminei de ler. Outras eu vou falar que eu peguei em e-book e não terminei de ler, e os livros físicos que eu tenho aqui, que eu peguei e não terminei de ler, mas que eu quero voltar a ler, tá? Outra questão que eu quero comentar com vocês é que o intuito desse vídeo não é desmerecer nenhum livro, pelo contrário, é dizer que tá tudo bem, às vezes, você abandonar o livro, porque às vezes você não está no momento de ler aquilo, aquela leitura não está no momento pra você. Outra coisa que eu quero deixar muito clara aqui é que a maioria dos livros eu abandonei porque, vou largar ele aqui e vou ler daqui a pouquinho. Só que eu acabei largando e não lembrando mais que eu queria voltar a ler ele e no fim acabou ficando abandonado. Então, é basicamente isso, tá? Só pra deixar bem claro. Então vamos começar pelos livros que eu peguei na minha faculdade. Eu tô aqui com o meu roteiro, por isso que eu tô olhando pra baixo. Então tá. Vou começar então pelo livro Starters, da Alicia Price, eu acho que é assim que fala. É um livro de ficção científica, eu lembro que eu não entendi nada. Eu tava na metade do livro e não tava entendendo nada que essa autora estava escrevendo. E eu resolvi abandonar. Mas eu tenho muita vontade de pegar ele de novo pra ler, porque a premissa é muito bacana. Outro livro é Corte de Espinhos e Rosas. Por que eu abandonei ele? Na verdade, não foi nem porque eu quis abandonar, tá? A questão foi que eu retirei ele da minha faculdade e daí eu queria terminar de ler ele. Eu tinha pegado ele uma semana, então a gente tem o direito de ficar uma semana com o livro, depois dessa uma semana que a gente tá com o livro, a gente pode renovar até 15 vezes. Só que se entrar uma pessoa que queira esse livro, a pessoa reserva esse livro enquanto tu tá, né, no teu prazo de livro, né, com aquele livro, e daí ela pode pegar. Então ele foi reservado e eu tive que devolver, porque ele foi reservado. Mas eu quero voltar a ler. Outro livro que eu comecei, mas que eu não terminei, foi Sob a Redoma, do Stephen King. É muito triste falar isso, porque eu tava muito ansiosa pra ler Stephen King. Eu tinha recém saído de Carrie e eu tava assim, preciso ler outra coisa do Stephen King. Só que eu peguei o livro e sabe quando não foi, sabe, gente? Eu tava gostando muito do livro. Só que eu não tava entendendo nada, porque daí eu peguei um calhamação de o que? 1.200, 1.300 páginas. Eu não tinha lido outros livros, então tinha personagens que estavam em outros livros que tava ali presente que eu não tava entendendo. Então, naquele momento eu pensei, não, eu vou ler este livro, sim, vou terminar de ler esse livro, só que eu vou dar uma esperada pra eu ler outros livros, ver outros livros que tenham os personagens daquele livro, daí eu volto pra ele. Porque eu garanto que eu vou amar, porque é um classicão, né? Todos os livros de Stephen King é o meu sonho ler. Então, pra quem sabe, pra quem me conhece há muito tempo, a minha meta é ler todos os livros de Stephen King. Óbvio que eu não vou ler todos esse ano, porque não tem nem como, né, gente? Eu não tenho nem tempo e nem todos os livros, né? Então, enfim. Agora, outros livros que eu peguei no Kindle. O primeiro deles, gente, é Canção de Ninar, da Leila Slimani. E Canção de Ninar, gente, é um livro que, assim, ele vai falar, a primeira parte, né, ele não é um livro, assim, se tu tá com o teu psicológico um pouco abalado, enfim, tu tá um pouco emotiva, não é um livro pra te ler. Ele já começa o livro dizendo que a babá ou alguém matou 2 filhos, 2 bebês. E eu tinha visto esse vídeo no canal da Bel Rodrigues, então por isso que eu me interessei pela leitura, mas eu comecei a ler e não gostei. Então eu abandonei na metade do livro. Aí temos O Homem de Giz, que é o hype do ano. Foi o hype do ano. Todo mundo leu, todo mundo amou, só que eu não consegui terminar. É um livro que eu pensei, vou largar e daqui a pouco eu leio. E foi um desses livros que eu larguei e nunca mais voltei. E também não tenho vontade de voltar a ler ele, porque a escrita da autora é extremamente fascinante. É uma escrita que tu quer ler, assim, tudo dela. Mas não foi um livro que se engajou muito com o meu tipo de leitura, então pra mim não deu muito certo, tá? Agora temos então o livro After 3, da Anna Todd, né? O Homem de Giz é da C.J. Tudor e eu não tinha falado, Corte de Espinhos e Rosas é da Sarah J. Maas, tá? After 3, eu tinha lido o primeiro em uma semana, o segundo em 2 dias
e o terceiro eu tava na metade, e eu pensei, não, esse livro não é pra mim. Fala de um relacionamento super abusivo, fala de um relacionamento super tóxico. Não adianta passar pano, porque esse livro é sobre isso. A Ana também, né, a escritora do livro, ela fala sobre isso. O filme é perfeito, é maravilhoso. Eu acho que ela quis trazer com o filme, né, o primeiro filme, no caso dessa série de 5, 6 livros, quis pedir, né, desculpas, digamos ali, e mostrar uma outra visão do Hardin, um pouco melhor, né, mas continua, enfim, eu não gostei, né, eu não... E a partir do momento que eu entendi que aquilo não era algo que era com o que eu gostaria de ler, com o que eu prezo na minha vida, enfim, eu resolvi abandonar o livro e eu não pretendo voltar a ler. E não tenho nenhum arrependimento de ter deixado essa série de livros pra outra pessoa ler. Talvez muitas pessoas que estejam vendo este vídeo gostem da série, gostem dos livros e, enfim, pra mim não rolou, não funcionou. Então, vamos então aos 5 livros que eu tenho aqui, que são 5 livros que eu quero ler ainda, né? Na verdade, todos basicamente, tirando Canção de Ninar, O Homem de Giz e After 3, todos eu quero ler. Todos eu quero voltar a ler, tá? Então temos Marley e Eu, do John Grogan. O Marley e Eu, gente, eu comecei a ler com 13 anos, então eu tava super fissurada por esse livro. Parei na página 221, até teria que voltar a ler, né? Parei na página 321. É um livro muito bom, é um livro realmente muito bom. Mas eu parei de ler e daí foi aquele livro, vou largar, daqui a pouco eu volto a leitura. E não voltei. Temos então, muito hypado, né, que todo mundo vai ficar assim, de cabeça em pé, de cabelo em pé. Porque eu sempre falo de Saga Crepúsculo e eu não terminei de ler Lua Nova. Por quê? Porque pra mim tá uma lenga-lenga, a Bella é muito enrolada, o Edward é muito... Ela preza assim o Edward como se fosse assim o rei da vida dela, que tivesse... Ai, gente, sabe, eu não tô com paciência pra ler livro assim. Ultimamente eu ando muito sem paciência pra ler livro assim, ai, que a mocinha é muito inocente, que ela não consegue respirar sozinha. Eu não consigo um livro assim, então eu larguei o livro, mas vou voltar a ler, tá? Porque eu tenho que terminar de ler a série. Aí temos um livro que eu comecei a ler, mas só que eu tava lendo ele, mais 3, 4 livros ao mesmo tempo, então eu não consegui me concentrar em nenhum. E esse livro aqui é um livro que eu tenho muita vontade de ler, até vai ir pra minha estante de novo esse mês, pra ver se eu consigo terminar de ler ele, né, intercalar com Uma Dança da Morte, que eu tô lendo do Stephen King. Voltei com o Stephen King, porque Stephen King, a gente pra quem me conhece há muito tempo, eu sempre falo dele, né, então eu sempre tive muita facilidade de começar as leituras deles e fluir, sabe? Pra mim, quando eu tô numa ressaca, é o que me salva. Ou poesia. Então, O Sol também é uma estrela. Essa capa é lindíssima, que é a capa do filme. A capa do livro, que no caso isso aqui é uma jacket, também é perfeita. Linda, 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 linda. É da Nicola Yoon, tá? Esse livro. E, enfim, é um livro que eu quero muito voltar a ler, porque vai falar sobre racismo, vai falar sobre imigração, sobre, né, alguns preconceitos. É um livro muito emocionante, né, pelo que muita gente fala. Então eu quero realmente voltar a ler. E agora temos 2 livros dele, do Stephen King, que foi Joyland, que pra mim não tá andando. Tô assim há mais de um ano com esse livro pra tentar andar e não tá dando, não tô andando com ele. Eu tô na página 41, não anda, não vai pra frente, então eu resolvi largar ele um pouquinho e daqui a pouco eu volto a ler ele de novo, porque todos os livros de Stephen King eu vou ler, né, obviamente, então, enfim. E daí temos o meu calhamaço, que eu comprei o ano passado, que é It a Coisa. Comecei a ler também, e o problema, gente, é que eu começo a ler Stephen King no meio de umas 5, 6 leituras que eu tô fazendo, aí eu não consigo me concentrar nem na leitura do Stephen King, que é extremamente fascinante na escrita do autor, e não consigo me concentrar em mais nenhum. Então, esse que é o problema. It, eu comecei, assim, quando eu tava lendo mais 3, 4 livros, então não tava dando. Eu tive que abandonar ele um pouquinho, deixar ele um pouquinho de lado, vou ler outras coisas e depois eu volto pra você. Meu Deus, desculpem. Então, a questão do Stephen King é essa. Eu começo a ler ele no meio de um monte de outra leitura e acaba que não dá certo. Não funciona porque, obviamente, daí nada vai... Daqui a pouco eu tô misturando os personagens e nada sai de acordo com o que eu previ, né? Então, assim, não, vou dar uma seguradinha, daqui a pouco eu volto, tá?
tá? Mas eu quero dizer pra vocês que sim, que Stephen King é um autor maravilhoso. E que, enfim, esse vídeo, se duvidar, vai ser só sobre ele, porque eu gosto muito da escrita do autor, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro e tenham entendido que todos os livros que estão aqui, exceto aqueles três que eu falei pra vocês, eu vou ler sim. São livros abandonados, digamos assim, porque ou não foi com o que eu prezo pra minha vida, ou não é o tipo de leitura que eu achei que eu iria curtir tanto. Mas é isso, gente. Um big beijo e até o próximo vídeo.